Olá, meus caros. Vamos hoje conversar um pouquinho a respeito daquelas situações em que determinado trabalhador se ausenta do trabalho, seja o dia inteiro, ou seja, ele falta um dia inteiro, ou seja, por um determinado período, ele não vem pela manhã ou não vem trabalhar à tarde, e depois ele apresenta um atestado médico ou odontológico para justificar essa ausência. Isso é um assunto que causa muitas dúvidas, a gente recebe aqui uma quantidade grande de perguntas a respeito do assunto, e eu acho que é importante que a gente tenha uma conversa nesse sentido para que você saiba lidar bem com essa questão. Antes de entrar no mérito da questão, a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, aqui, como regra geral, o trabalhador precisa e quer trabalhar. Então, como regra geral, quando o trabalhador falta, algum problema ele teve. Se você aí sente que há algum tipo de má-fé do seu trabalhador no uso dos atestados, sejam atestados médicos ou atestados odontológicos, o conflito direto nem sempre é a solução, né? Você sabe que quando você começa a ter dificuldades de relacionamento com o trabalhador, isso é muito ruim para a empresa, para o trabalhador e para os outros trabalhadores que estão ao redor. Então talvez o tratamento para isso não seja um enfrentamento, talvez o tratamento para isso seja afastar o funcionário logo de uma vez, se você sente que ele não é um funcionário que tenha boa índole ou que esteja colaborando de maneira positiva para a sua empresa. Voltando ao aspecto específico do atestado médico, existe alguma regulamentação sobre o assunto e é sobre isso que nós vamos falar agora. Bom, primeira condição é a seguinte, o atestado médico ele só pode ser fornecido por um profissional médico registrado no Conselho Regional de Medicina ou por um profissional odontólogo registrado no Conselho Regional de Odontologia. Esse atestado ele tem que ter o carimbo deste profissional, deixando legível e de maneira bem clara o nome dele, o número do registro nesse conselho médico e os dados de contato, telefone, endereço e coisas dessa natureza. Bom, uma das dúvidas que sempre causa é o seguinte, bom, o atestado médico tem que ser de uma entidade conveniada ao SUS, ao Sistema Único de Saúde? Não necessariamente. A legislação do trabalho ela não obriga que o funcionário vá a uma unidade do Sistema Único de Saúde para ter um atestado válido. Ele pode ir a uma unidade do Sistema Único de Saúde, ele pode ir a um hospital que faça parte, ou a um médico que faça parte do convênio médico que a sua empresa forneça, a um médico ou a um hospital do sindicato de categoria que ele é afiliado, ou mesmo a um médico ou dentista particular. Então, o fato de ser um atestado médico fornecido por um médico particular ou por um odontólogo particular não permite que a empresa rejeite esse atestado. Ela tem que aceitar. Agora, seja emitido por quem for, esse atestado médico ou odontólogo tem que ter algumas características. Primeiro, ele tem que indicar claramente a data do atendimento, ele tem que indicar, se for o caso, o período pelo qual o trabalhador precisa ficar afastado para poder se recuperar, sendo que esse período, no caso de atestado médico, é de no máximo 15 dias. Se o período for maior do que isso, o funcionário tem que passar por uma perícia médica do INSS, aí sim ele tem que comparecer a um médico do INSS para fazer perícia, mas até 15 dias qualquer médico pode dar esse atestado, e é preciso também que esse atestado indique com clareza qual é o tipo de enfermidade que o funcionário tem, seja através da menção nominal, ou seja através da menção do CID. O CID é o Código Internacional de Doenças. O médico vai lá e apõe um código indicando qual é a doença, qual é o tratamento que aquele funcionário tem. Existem códigos internacionais de doença também para questões odontológicas. Então o dentista também vai lá e coloca o CID indicando qual é o tratamento a que o funcionário está sendo submetido. Então a regra é essa. Se ele trouxer um atestado, a empresa tem que aceitar sim. Esse atestado, desde que ele siga essas regras que nós acabamos de falar, vai dar ao trabalhador o abono daquela falta, então ele não perde o dia, ou os dias que ele precisou faltar, ele vai ser remunerado por esses dias, a custo da empresa, e também não perde descanso semanal remunerado, nem reflexos de férias, nem nada disso. Outra situação diferente, que eu quero aproveitar para conversar com você, é aquele atestado que determinado trabalhador traz, dizendo que ele esteve presente em consulta médica ou em consulta odontológica, para acompanhar um filho menor ou um dependente qualquer que ele tenha. Então, ele não estava doente, mas ele foi acompanhar determinada pessoa da família dele. A legislação do trabalho, nestas situações, não obriga que a empresa abone esse dia. Então, aquele atestado não é suficiente para dispensar aquele funcionário de trabalhar. Talvez ele tenha, primeiro, uma função de dar uma justificativa na empresa, né? O funcionário, então, ele queira dizer, olha, eu precisei faltar ou precisei me ausentar
para acompanhar meu filho, enfim, uma situação especial qualquer. Então serve primeiro para dar uma justificativa e serve também para que a empresa, a partir disso, tente fazer algum tipo de relacionamento. O que eu recomendaria, e eu acho que é um entendimento geral nesse sentido, era de que, na medida em que isso acontece com espaçamento, que isso não é uma coisa regular, que a empresa não descontasse, ou melhor dizendo, não pagasse o dia daquele funcionário. Então o funcionário faltou para acompanhar o filho, tá bem, nós vamos deixar de pagar a remuneração daquele dia, mas nós não vamos descontar o descanso semanal remunerado e nem vamos colocar isso como um reflexo para férias daquele trabalhador. É algo em que o trabalhador sofre determinada punição, mas também sofre ou recebe, melhor dizendo, uma determinada compreensão por parte da empresa. Agora, se você quiser, você tem o direito de descontar o dia, o descanso semanal remunerado e computar aquilo como uma falta que vai refletir na contagem dos dias a que ele tem direito nas férias. É claro que isso vai depender de bom senso, de negociação, vai variar de caso a caso. É um tema que aí a sua administração de pessoal interna vai ter que analisar como é que vai ser tratado. Então, eu acho que é isso. Isso esclarece o tema. Se você tiver dúvidas, procure por nós. Muito obrigado.